O artigo 127 do Código Penal, ele traz aí para vocês como circunstâncias qualificadoras, tá? Se vocês observarem aí no código, vai aparecer como qualificadora. Não é situação de qualificadora, tá? Nós não estamos diante de qualificadora. A qualificadora, ela tem pena própria. Na qualificadora aparece lá reclusão ou detenção e aparece o mínimo ou o máximo da pena, tá? Não é o caso do artigo 127. Na verdade, houve um erro do legislador nessa denominação. O legislador trata aí de majorante e não de qualificadora, portanto, causa de aumento de pena. Diz lá, as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão de natureza grave. E as penas são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Portanto, nós estamos diante de causa de aumento de pena porque traz fração de aumento, fração de majoração e não pena própria. Em quais situações? Se resulta lesão de natureza grave ou se resulta morte. Resultando lesão de natureza grave, a fração de aumento é de 1/3, resultando a morte, a gestante, a pena passa a ser duplicada. Veja que o legislador, de forma expressa, determina que só vai se aplicar essas causas de aumento nas hipóteses dos dois artigos anteriores, ou seja, do 125 e do 126, do aborto sem o consentimento da gestante e do aborto com o consentimento da gestante. Significa que ele não alcança o artigo 124, tá? O autoaborto, aquele que a gestante pratica aborto nela mesma ou ela permite que um terceiro o faça nela, não incide as causas de aumento. Mas aí nós temos um probleminha grave em relação a isso, porque o legislador no 124 permite a atuação do partícipe e, nessa hipótese, o partícipe foi beneficiado, porque não incide sobre ele o aumento, tá? O que a jurisprudência e a doutrina aplica, defende nessa situação? Nesse caso aqui, como não se pode aplicar o aumento para o partícipe no 124, o entendimento que se tem é que ele vai responder aí pelo homicídio ou pela lesão corporal culposa, tá? E aí, nesse caso, pode-se aplicar a situação do aumento. Então, exemplo que eu passei para vocês. O namorado aconselha a namorada a realizar o aborto, tá? Fazendo uso de uma quantidade excessiva aí de medicamentos abortivos, tá? E esse excesso de medicamentos que ela tomou leva ela à morte. Nesse caso, responde por participação no autoaborto, por ter instigado a namorada sem o aumento da pena do 127. E responde, como houve a morte, ele responde por homicídio culposo também, em razão de ter sido imprudente ao sugerir para ela o uso excessivo de medicamentos. É a forma que a doutrina e a jurisprudência encontram para que o partícipe lá do 124 não fique beneficiado sem a imposição dos aumentos aí do artigo 127. As causas de aumento de pena, elas incidem, é óbvio, dá para perceber na análise que nós fizemos aqui, como conduta préter dolosa, tá? Por quê? Porque se houver dolo no aborto e dolo na lesão, ou dolo no aborto e dolo na morte, nós estamos diante de concurso de crimes, tá? Aí as penas são somadas. É óbvio que aqui há dolo em relação ao aborto e culpa em relação à lesão corporal de natureza grave. Há dolo em relação ao aborto e culpa em relação à morte da pessoa, ok? 127 é isso.